Fala, advogado visionário, tudo bem com você? Hoje vamos tratar de um tema sensacional e imperioso para os advogados, que é a importância da inteligência artificial na carreira jurídica do advogado. E aí, doutor Falcão, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Vamos tratar desse tema aí que é de suma importância aí para o advogado. E minha primeira pergunta é a seguinte: de que forma que o senhor acredita que a inteligência artificial está impactando a rotina dos advogados no escritório? A inteligência artificial veio para mudar tudo, né? O mundo inteiro, com suas estratégias e suas possibilidades. E o mundo jurídico, com certeza, não ficou alheio ou imune à influência dessa tecnologia tão maluca, na minha visão, assim, bem surpreendente. Jamais imaginei que chegaríamos a um tempo desse. Eu sou do tempo de assistir os Jetsons. Aquele desenho animado, quando eu era criança, assistia os Jetsons. Acho que nem o mais louco dos roteiristas do Jetson conseguiu prever que chegaríamos nesse ponto de criar uma capacidade de raciocínio totalmente artificial, né, de redes neurais artificiais e tudo mais. Então, parece, de um lado, assustador e, de outro lado, talvez bastante desafiador o advento da inteligência artificial e seus reflexos para o mundo jurídico, que é um mundo que vive em prol, em torno, para e com a utilização da inteligência. É a matéria-prima do trabalho do advogado, do operador do direito, de um modo geral, não só do advogado, todo e qualquer operador do direito, seja em qualquer nível de profissão que ele optar, a utilização de conceitos inerentes de posturas e atitudes e de utilização de inteligência. E isso certamente é impactado pelo advento da inteligência artificial. Sim, eu estava vendo uma situação, na área jurídica mesmo, em que a implantação das IAs em escritórios pode gerar com 2 atendentes, 2 humanos, a capacidade de atendimento de até 1.000 pessoas por dia. Isso é sensacional, inimaginável até pouco tempo. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não tenho assim, uma experiência real, de vivencial, vamos colocar assim, desse naipe, com essa profundidade. Eu acho que tem muita especulação também, dizer que vai substituir tantas pessoas. Eu tenho defendido, inclusive, a HT está passando agora por um processo de reestruturação no nosso escritório. Nós estamos com um plano de reinserção mercadológica, fazer um upgrade na nossa proposta de negócio e tornar a HT um negócio nacional, porque até então nós éramos focados muito no mercado local, no mercado regional, no mercado Maranhão. Nós estamos com essa nova visão, transformar a Henrique Teixeira Advogados Associados no escritório nacional. E temos defendido a utilização de 3 pilares para a consecução desse objetivo. O primeiro pilar é a utilização do sistema de qualidade total, implantação do sistema de qualidade total, ou seja, a busca de uma melhoria contínua e de um padrão de qualidade e excelência superior. O segundo pilar é um conceito que eu criei, que eu tenho defendido, que se chama automação humanizada. Que diabo é isso, Luiz Henrique? Tu e tuas maluquices. O que é a automação humanizada? É a utilização dessas ferramentas modernas que são inafastáveis. Não adianta você adotar uma atitude de avestruz, de você colocar a cabeça no buraco e fazer de conta que não está acontecendo, porque você vai se atropelar pelos fatos e pelas forças econômicas. Isso é uma tendência mundial, uma macro tendência econômica, e as macro tendências econômicas só admitem uma postura. Ou você compra um barquinho ou arruma uma prancha de surf para surfar na onda, ou você vai ser atropelado pelo tsunami, sabe? O nosso terceiro pilar é justamente a ampliação do mercadológico, ou seja, prospecção de subnicho de mercado a nível nacional. Mas o segundo pilar é esse, a automação humanizada. O que é isso, Luiz Henrique? Automação humanizada. Na minha visão, a automação humanizada ela tem um propósito bem específico, né? É utilizar
esses apetrechos novos, as tecnologias novas, sobretudo a inteligência artificial, para automatizar rotinas que sejam repetitivas, que sejam altamente desgastantes, que possam gerar ou criar doenças ocupacionais, né? Ou estresse, ler, atitudes altamente repetitivas, etc. Também para permitir, principalmente, o objetivo da automação humanizada é permitir a liberação dos talentos humanos. Tirar aquelas pessoas que são o talento, a razão de ser da empresa e que estão envolvidas nesse tipo de atividade, que é repetitiva, que é desgastante, que tem potencial de gerar algum tipo de dano ou de doença, que não é um desafio, que não representa um desafio criativo, que é geradora de estresse, que não impulsiona o crescimento pessoal. Essas atividades a gente vai automatizar. A gente vai jogar para os robôs da inteligência artificial. Para quê? Para permitir que o homem seja o protagonista, a pessoa seja a protagonista. A utilização do talento humano, esse é insuperável, seja o criador do sucesso. Então, isso que eu chamo de automação humanizada. Não é simplesmente a busca de... Nem em sentido algum, a busca por lucro. Eu vou reduzir, eu tenho uma equipe de 30 advogados, eu vou reduzir para 2, colocar tudo para a inteligência artificial, deixar 2 advogados cuidando e isso vai levar meu lucro ao ótimo, né? Um absurdo. Eu vou reduzir meu custo porque tudo que eu pagava para esses advogados vai ser feito por uma máquina. Não é esse o nosso propósito. A gente quer ter uma equipe aguerrida, quer continuar tendo a nossa equipe aguerrida, a nossa equipe fantástica, a equipe nota 10, é a equipe que compreende o nosso negócio, a equipe que defende o nosso cliente, que atende bem o nosso cliente. E não tem robô que atenda bem o cliente. Quem atende bem o cliente é a pessoa humana. E essas pessoas sendo liberadas de atividades com esse perfil que eu falei ainda há pouco, dentro desse conceito de automação humanizada, elas estarão com mais tempo para fazer o que é importante, que é propagar a felicidade e o cuidado com as pessoas. Isso é o que é importante para mim. Perfeito. Quais as atividades jurídicas o senhor considera que são mais adequadas para a automação através da IA? Essas desse perfil eu acho que são bastante oportunas, né? Atividades altamente repetitivas que não exigem um grau. Eu sei que algumas pessoas defendem que a inteligência artificial substitua o advogado na construção de peças, na análise jurídica de cases. Algumas pessoas têm defendido que a perspectiva preditiva... Eu acho uma bobagem essa questão preditiva, porque a preditiva, ela para mim, ela é quase uma enganação, porque é impossível você prever qualquer coisa. Você não consegue prever nem se o sol vai nascer amanhã. Entendeu? Existe uma grande probabilidade, mas nada está garantido. Entendeu? Então, preditiva, uma atividade, tem alguns players falando assim, não, porque a inteligência artificial vai prever quais são os casos que vão dar certo. Conversa. Porque a composição do tribunal muda, o entendimento do tribunal muda. Entendeu? Há situações que particulares em cada caso que a atuação do advogado pode fazer mudar. O que eu acho mais importante é isso. O advogado, ele não é passivo. Ele não é um cidadão, um receptáculo. Ele é um criador. Ele pode, inclusive, mudar a jurisprudência de um tribunal. Sim. Esse é o papel dele. Olha, o primeiro leading case que eu participei, havia 2 teses sem debate. Somente 2. E o tribunal julgava a favor de uma ou a favor da outra. Uma turma do tribunal jogava a favor de uma e a outra a favor da outra. E qual foi o meu papel? Eu entrei ali no meio e criei uma terceira tese. Inovadora. E com a nossa atuação, a minha e da nossa equipe, a gente influenciou uma mudança no tribunal. Qual é a predição que tem disso aí? O que pode prever isso aí? Se o tribunal está fazendo de um determinado modo, você pode interferir para mudar esse entendimento e acabou a preditiva. Não tem preditiva.
Acho uma bobagem isso aí. O cara fica, não, porque ele vai fazer uma análise preditiva do caso para saber qual é que tem a maior probabilidade. A probabilidade é que você tem que interferir para mudar a probabilidade para seu favor. Entendeu? Então, eu entendo assim, que na minha visão, no meu negócio, no nosso negócio, a inteligência artificial ela tem papel bem limitado a esses aspectos que eu falei. Certo? A gente não vai ficar de fora, porque senão a gente não vai ser excluído de uma participação, de um crescimento, e depois vai correr atrás do prejuízo. Mas a gente vai tentar utilizar de uma maneira humana, como eu estou falando. Certo? Essa é a nossa ideia. Excelente tua abordagem. O ChatGPT, ele tem acesso a um banco de dados gigantesco, acho que até ano passado, 2023. Então, ele fica limitado a esses bancos de dados. Então, a análise preditiva que eles falam é referente a isso. E agora, isso que tu falou realmente faz todo sentido. Sobre composição de tribunais, sobre a atuação do advogado diretamente. Muito boa. Você colocou a âncora no lugar certo. O ChatGPT olha para o passado. Quem é que olha para o futuro? Quem constrói o futuro? O homem. Não tem ChatGPT para construir o futuro. Outra coisa que o ChatGPT ainda não consegue fazer é análise de jurisprudência, que ele não consegue fazer essa sobreposição. Então, ele ainda não tem essa capacidade. Olha, eu falei aqui no podcast passado nosso, sobre a questão do conhecimento técnico. Os 4 níveis de conhecimento técnico. E os 2 mais importantes. Quais são os 2 mais importantes? A capacidade de análise é o nível 3. A análise que eu digo é a análise diretamente nos sites dos tribunais. Sim. Ainda não faz essa captação de jurisprudência. Um dia eles vão chegar lá, vão conseguir vencer essa barreira. Vai levar um Mas tempo. isso não desdiz nem barra o que eu vou colocar. A capacidade de análise e a capacidade de construção de raciocínio lógico é coisa do homem. Vão criar ChatGPT para fazer isso aí. Vão levar a esse nível. Porém, é muito diferente de ser feito por um homem, por uma pessoa. Eu tenho estudado bastante, é um assunto que eu gosto, um dos meus hobbies, vamos colocar assim, estudar a questão. Existe uma ciência que está caminhando aí a passos largos para influenciar cada vez mais a história da humanidade, desmistificando conceitos até então considerados imutáveis e verdades, que é a neurociência. A neurociência tem tido um desenvolvimento brutal, uma ciência nova, que tem pouco mais de quase 100 anos, mas que deu saltos enormes para compreender a capacidade do cérebro humano. Até então, antes de uma certa revolução tecnológica e advento de determinados mecanismos e aparelhos que conseguem estudar o cérebro humano vivo em funcionamento. Porque até então se estudava, os conhecimentos que se tinha sobre o funcionamento do cérebro humano era em cérebros mortos, ou seja, pessoas que já morreram. Então as informações que se tinham eram coletadas nessa situação. Então era, de um certo ponto de vista, bastante limitado e até pobre. E de uns tempos para cá, com recursos tecnológicos cada vez mais avançados, se começa a estudar o cérebro humano em funcionamento e compreender o potencial dessa maravilha do Criador, que é o cérebro humano. Entendeu? Então, o cérebro humano é irreplicável. Talvez alguém possa dizer isso no futuro, criando um computador ou uma inteligência artificial que se aproxime de replicar o cérebro humano. Mas eu certamente não estarei vivo mais para ver isso aí. Entendeu? Porque se você entender um pouquinho sobre a neurociência, você vai entender o que eu estou falando. Sabe? A capacidade do cérebro humano é irreplicável. Então, não vejo como a inteligência artificial superar o deslocar do estado de protagonismo histórico o cérebro humano. Não tem como. Se você pega o meu neto agora, o José, que está com 3 meses de idade, eu estava estudando agora um livro recente sobre isso, assim, o crescimento de um bebê, do ponto de vista neural, do ponto de vista de complexidade, nessa fase que ele está, o bebê ele passa por 2 grandes momentos de explosão do crescimento
neural dele, da complexidade cerebral dele. O primeiro momento é quando ele está na faixa aí de 6, 7 meses de idade no útero materno, em que ele tem uma explosão gigantesca de neurônios. Ele produz uma média de 20 mil neurônios por dia. No período anterior, ele vai para 200 mil neurônios por dia novos que o cérebro dele produz. E a segunda grande explosão é essa com 3 meses, entre 2, 3 meses e 5 meses, em que a capacidade cerebral dele cresce de maneira exponencial, sabe? Isso é programação genética. Desdizendo uma verdade que foi construída por Aristóteles, aquele sábio grego, há 2000 anos. Ele dizia que quando o homem nasce, ele nasce com o cérebro tábula rasa. Não é verdade. A ciência já provou que através da transmissão hereditária pelo DNA, um bebê quando nasce, ele já vem com um quaquilhão de informações ali dentro. Que 10 inteligências artificiais não bate um bebê de 3 meses. Entendeu? Então eu voto no homem. Se disser assim, vota em quem? Eu voto no homem. Não tem inteligência artificial para bater o homem. Pode ser numa produtividade mecânica. Agora, criativa, impossível. Dificilmente pode ser que um dia aconteça, mas a IA alcançar esse estado da arte que só a gente consegue. Em determinados setores, determinadas Nós áreas. estamos falando só do ponto de vista. Nós estamos falando, nesse debate aqui, somente do ponto de vista de raciocínio lógico. Eu nem coloquei o dedo ainda na parte do sentimento. Isso, dificilmente. Falando um pouquinho dessa análise preditiva, a previsão de resultados processuais com base em dados históricos. Como que isso pode mudar a forma como os advogados se preparam para elaborar estratégias? Eu só vejo um sentido na análise do estudo, análise e estudo dos dados históricos. É você compreender o passado, sabe? E se preparar para o futuro. Agora, análise preditiva, essa palavra preditiva eu acho muito enganosa. Você não tem como você ter essa utilidade. Essa utilidade ela é vã. Se você tenta construir isso, porque no debate, a justiça se realiza no debate. E o debate é fluido, é mutante. É uma metamorfose ambulante. O que se discute hoje, amanhã não é mais. A verdade que hoje parece ser apenas. Porque depois de amanhã ela não é mais verdade. A verdade é construída. Ela está ininterruptamente sendo construída e reconstruída pela leitura da coletividade. E não é porque você pesquisou um banco de dados que isso vai ser verdade. Isso é uma falácia. Não vejo como. Então, essa utilidade da inteligência artificial, para mim, se alguém entra nesse tipo de abordagem, com todo respeito, você tem a opção de fazê-lo. Agora, eu não entro nessa, sabe? Eu sou protagonista. Eu defendo que eu sou um protagonista. A verdade vai ser construída, sim, com parte da minha participação. Esse é o meu papel como advogado. Defenda o seu papel, advogado. Olhando para você, defenda o seu papel. O seu papel é interferir na construção da verdade. Ir lá em defesa do seu cliente para dizer, não é assim. Sabe? Tem até aquela molecagem que o pessoal fala do fórum, aquela piada antiga, né? Da área criminal, que o cara diz assim, eu matei. Não, estão dizendo que você matou. Vamos construir essa verdade aí, sabe? Então, você tem que construir a verdade. Então, não é porque uma máquina diz que leu e viu que A, B, C, D julgou assim no passado, agora vai ser. Não. Se você delegar isso, então saia da profissão. Vai ser jogador de futebol, vai ser jogador de bet, né? Tem uns bet agora que o cara tá ganhando muito dinheiro, ficando rico com bet. Talvez é melhor do que ser advogado. Os donos das bancas estão ficando ricos. Não sei. Alguém tá ganhando dinheiro com esse negócio aí que eu vi outro dia no jornal que estão rodando 250 bilhões, né? Então alguém tá ganhando. Supondo que o advogado acorde, sim, em criatividade, ele está com um caso e ele precisa de urgência na criação da tese dele, qual a tua sugestão? Já que tu não concorda com o uso da IA. Não, eu não disse que eu não concordo com o uso da IA. Eu não concordo com essa perspectiva de ela ser a protagonista. O protagonista sou eu, o advogado, certo? Ela é um instrumento auxiliar.
Eu vi inclusive um paralelo que um juiz, que não vou dizer o nome aqui por questão ética, fez, que eu acho que foi muito oportuno. Ele disse, olha, quando surgiu a máquina calcular, né, muita gente colocou o pé atrás. O cara vai desaprender a calcular. A gente ia para a escola aprender 2 mais 2, tabuada, 5 não sei o quê, aprender raiz quadrada. Eu aprendi a fazer raiz quadrada, que é um negócio chato pra caramba, porque dá um trabalho desgraçado, né? E fazer a raiz cúbica é pior ainda, né? E a raiz enesimal, esquece, né? Então, esses métodos tradicionais de cálculo era um enchimento de saco, desculpa a expressão, na minha juventude. Aí veio um cara e inventou uma máquina calcular, o cara aperta 3 botões e sai o resultado ali. Quem vai ficar calculando em papel? Eu não sei nem se a gente ensina na escola hoje somar 2 mais 3. Alguém ficou mais burro porque deixou de utilizar essa técnica? Não, são apenas técnicas. É uma técnica que era antigamente de você escrever na mão. É uma forma de alavancar. É então, assim que eu vejo a IA. Então, a mesma coisa. Eu não estou dizendo que você não tem que usar, você tem que usar. Agora, você que tem que ser o protagonista. Né? Você não vai delegar para a IA e ficar aqui assistindo a televisão, ela vai chegar, vai te entregar tudo pronto, certinho, você vai protocolar no fórum. Tá maluco? É complicado. Entendeu? Sim. Então, o que você tem que fazer? Você vai utilizar, na minha visão, a minha postura, você vai pegar aquilo ali, que é uma ferramenta de trabalho, você vai aprender a manejar essa ferramenta para otimizar sua produtividade. Ou seja, fazer mais em menos tempo. Mas sob o meu comando. Sabe? Como é na máquina de calcular. É ali que você que manda. Tem muitos advogados que têm o medo de serem substituídos pelas inteligências artificiais. Tu acha que isso é possível? Ou, sim, quais os caminhos que tu sugere para o advogado tomar em relação a isso? Essa palavra substituído, ela pode ser interpretada de várias formas, né? A primeiro viés que se pode ter com relação a isso é o exercício da profissão, que a privativa do advogado está na legislação e não vai mudar. Certo? Então, o advogado, ele exerce uma atividade tão relevante para a sociedade que é correto e é certo ser dessa forma. Rapidamente, tem um estudo da Goldman Sachs que diz que 44% das atividades podem ser feitas por IAs, de advogados, né? Podem ser feitas por IAs. Sim, mas são atividades... veja bem. Repetitivas, né? O que eu estou dizendo é o seguinte. O que está na legislação? Para você ser um advogado, você precisa estar licenciado pelo Estado. Existe uma reserva de mercado, certo? E essa reserva de mercado, na minha visão, está correta. Por quê? Porque se você não tiver essa reserva de mercado, que sirva de diferencial e de barreira de entrada para os oportunistas, ou os despreparados, ou as pessoas que não têm compromisso com a justiça, não estou dizendo que todos os advogados são dessa forma. Devem ser. Devem ser. Se não são, estão falhando com seus deveres. Certo? Então, o advogado, ele tem um ônus e um bônus. O ônus que ele tem de cumprir todos esses requisitos e o bônus de ter essa reserva de mercado. Por que isso, Luizinho? Porque você lida com os principais valores da sociedade. A defesa do direito à vida, a defesa do direito à liberdade, do direito à integridade física, moral, material, sabe? Então isso é indelegável, juntamente com os outros atores que compõem o serviço de distribuição da justiça. Então, é uma falácia achar que a inteligência artificial vai substituir o advogado. Não vai substituir o advogado. Por quê? Porque ela não pode nem se inscrever na OAB, fazendo a brincadeira grosseira, certo? Então, a reserva de mercado, o advogado a inteligência artificial, ela vai ser um instrumento de trabalho, né? Uma ferramenta de trabalho. Ela não vai substituir o advogado. É uma ferramenta. A ferramenta não substitui o operador. O operador utiliza a ferramenta. Então, essa reserva de mercado é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, é que, eu volto a repetir, do ponto de vista de criação, o advogado também é insubstituível. Porque a inteligência artificial, ela utiliza um banco de dados, ela pensa no passado.
Daí ela tira conclusões para o futuro, que não são necessariamente verdades. A inovação, e olha que eu te digo, que se alguma coisa fez diferencial na minha carreira e que fez que hoje, aos 35 anos de advogado, me sinta confortável, foram as teses que eu criei do zero. Eu criei teses inovadoras do zero. Se a inteligência artificial trabalha utilizando banco de dados passados, a diferença é grande. Para criar do zero, porque não tem banco de dados. Se você criou do zero, não tem banco de dados. Você criou do zero. Certo? Então, todo advogado pode fazer isso, criar teses inovadoras. Eu tenho visto aí brilhantes advogados criando teses inovadoras, certo? Que ninguém nunca jamais pensou em fazer e depois se tornaram patrimônio jurídico da coletividade. Então, não vejo como ser possível isso, né? Há muita falácia em torno desse superpoder de inteligência artificial, na minha visão. Alguns escritórios de advocacia já estão seguindo as tendências de grandes companhias mundo afora, que é criar verdadeiros exércitos de robôs para atendimento, para pré-qualificação, etc. Qual a tua opinião sobre isso? Pré-qualificação talvez até possa ser, tá? Você fazer uma triagem, já preparar, responder algumas perguntas repetitivas que são contumazes, visando otimizar o tempo e tal e tal. Mas eu sempre defendi e acho dever meu reafirmar o que eu vou falar agora. Uma das principais atividades do advogado é o atendimento. O atendimento é uma oportunidade para o advogado. Oportunidade de quê, Luizinho? Maluquice, toda hora tu inventa uma coisa. É uma oportunidade de celebrar e de consolidar um relacionamento com o cliente. É uma oportunidade, é um palco para você desfilar o seu talento, para você demonstrar o seu potencial, construir a sua reputação e a sua estabilidade mercadológica. Cada vez que você atende um cliente, veja você, jovem advogado, a mensagem aqui do velho, cabelo branco, barba branca. Cada vez que você atende um cliente, você pense dessa forma. Você está no palco da vida. É como se você tivesse subido ao palco para fazer a apresentação da sua vida. Se você é cantor, se você é ator, você está ali para mostrar e demonstrar o seu talento, o seu compromisso, sua proficiência, o seu jeito de ser e conquistar a sua clientela, o seu público. O cliente é o seu público e o atendimento é o seu palco. Você não vai delegar isso para uma inteligência artificial, porque você está perdendo a melhor oportunidade de construir o seu negócio. Porque se você impacta bem o seu cliente nesse momento, ele vai sair dali falando bem de você, ele vai ser o maior promotor da sua marca, ele vai ser o seu fã de carteirinha, ele vai ser o cara que vai dizer, alguém assim, rapaz, eu estou precisando de um advogado, rapaz, eu tenho um advogado ali, eu vou falar com fulano de tal. Essa semana eu tive 2 episódios convergentes para isso. Um amigo meu que tem 40 anos que ele é meu amigo. Ele foi no meu escritório e disse assim, não, Luiz Henrique, eu quero patrocinar um problema para mim. Aí chegaram aqui e disseram que quem ia me atender era José, João, Rogéria, Rodolfo. Não, eu quero falar com o Luiz Henrique. Depois que eu falar com ele, se ele mandar um advogado, até vou. E ele passou o tempo lá esperando para eu atender ele. 40 anos, meu amigo, essa história, entendeu? E a outra foi essa que eu contei num episódio passado sobre uma cliente minha de São Paulo que queria falar comigo. Estava zangada, estava irritada com algumas coisas que ela tinha entendido mal do processo dela. Em 30 segundos, ela mudou de conotação. Eu sou melhor do que alguém? Não. Eu só estou dando uma abordagem para você, sabe? Então, utilize o período de atendimento para você construir a sua reputação. Essa é a minha mensagem. Perfeito. Em algumas áreas eu vejo que é possível, sim, fazer essa automatização assim, 100%. Como área de suporte, área de varejo. Eu vejo essa possibilidade que é algo mais
simples, só que realmente a área de advocacia já é mais delicada. Já exige um tato, uma proximidade maior, uma humanização maior. Eu faço uma pergunta sobre isso aí. Uma pergunta. Efetivamente, o que é que um advogado vende? Efetivamente, o que é? Se você falou loja, não sei o que, a loja vende o quê? Roupa, sapato, vende perfume. O cinema vende o quê? Emoção, você pode ali estaticamente ouvindo, vendo uma cena, uma tela. Tá. Um cantor vende o quê? Vende uma emoção, você ouvindo uma música. Tá. O advogado vende o quê? O que ele vende? Entendeu? Então, se você responder essa pergunta com perspicácia, você vai ver o que o advogado vende. Ele vende calor humano, apoio emocional. É isso que ele vende. Quando você procura um advogado, tem que falar disso sempre. Você procura porque você está com um problema. Sim. E esse problema gera uma necessidade psicológica, gera uma necessidade de apoio, uma necessidade de autoconfiança, uma necessidade de você se sentir guarnecido, protegido da violência do mundo. Né? Protegido de o advogado que pratica o que eu chamo de empatia combativa. O que é empatia combativa, Luizinho? Já vem com outra maluquice tua aqui. Empatia combativa é quando você se coloca no lugar do cliente e você assume para ele a posição de proteção, de combatividade. Já falei isso aqui. Quando você parece que você para ele, você é o São Jorge guerreiro, ou algum, para os que pensam na matriz africana como eu, sabe? Com a espada na mão, que vai defender. Quando você cria esse espírito de combatividade, que o cara diz assim, pô, esse advogado me defende, esse advogado está do meu lado, é um cara que eu acredito nele, a gente pode até perder, mas ele foi lá e defendeu. Isso que a gente vende, sabe? Quando você tem essa sensação de proteção, é quase paternal. Então, isso é uma coisa humana. Inteligência artificial não vende isso. Sim. Como que tu enxerga os desafios éticos e de segurança de dados relacionados ao uso da IA no mercado jurídico? A questão ética eu me preocupo, porque abre muitas possibilidades, né? Esse tipo de tecnologia, muitas possibilidades para usos indevidos. Mas isso acontece com toda a tecnologia, né? Toda tecnologia nova que chega traz essa carga, de possibilidades de usos indevidos e que possam prejudicar pessoas de mais variadas formas, dentro de toda a capacidade de um homem de criar para o mal. Né? Então, é preciso ter uma regulamentação sobre isso. Hoje em dia está muito em voga no mundo jurídico, passando para o mundo social, essa ideia de que tudo é permitido, de que quando você tenta regulamentar alguma coisa, você está violando a liberdade de expressão, redes sociais e tudo mais. Todas essas modernidades, essas tecnologias novas levantam essa bandeira da permissividade absoluta. Toda permissibilidade absoluta é prejudicial, porque a liberdade não é libertinagem. A liberdade ela é o exercício do direito dentro de um determinado limite, em respeito à liberdade do outro. Se você não tem uma barreira de contenção, você atropela o direito do outro. Isso é prática, isso é conhecimento de um neófito que está no começo do curso do direito, ele aprende isso. Então, quando você vem com discursos supostamente democráticos que buscam absolutizar a permissividade, fique de olho em pé, que não vai dar certo. Sabe? Então, eu vejo assim... eu acredito que deve ter regulamentação, deveria ter. Se vai ter ou não, eu não sei, porque aí existem muitas situações transversais que podem interferir nisso, interesses políticos, econômicos e tudo mais. Mas o certo deveria ter uma certa regulamentação no uso desse negócio, sabe? Com certeza. Creio que não vai demorar, não. A passos... Está um pouquinho lento, mas eu creio que vai ter uma regulamentação, sim. O certo é ter. Com o advento da IA, tu acha que os pequenos escritórios podem concorrer com as grandes bancas? São nichos diferentes. Né? Primeira coisa é que você tem que entender que são nichos diferentes. Os pequenos escritórios, os médios,
Os pequenos não competem com os médios e nem com os grandes. E isso assim sucessivamente. São abordagens, são propostas mercadológicas diferentes, são clientes diferentes, são segmentos diferentes. Se você fala assim, competir no aspecto de rivalizar em termos de eficiência, aí tudo bem. Eu vejo perfeitamente possível, sim, não vejo essa dificuldade de você adquirir, introjetar e utilizar essa nova tecnologia nos pequenos escritórios, até mesmo aquele escritório minúsculo, micro escritório, ou seja, o advogado trabalha por conta própria, home office, por exemplo. Acho que deve utilizar esses mesmo. Por quê? Porque vai, de uma certa forma, permitir um impulsionamento da produtividade. O grande lance da IA é o aumento da produtividade, ou seja, você fazer mais em menos tempo. Já discutimos isso aqui. Produtividade é a razão do tempo. Quando você produz mais resultado em menos tempo, aumenta a tua produtividade. E esse é assim, o grande papel da inteligência artificial. Se você circunscrever a sua abordagem, isso é uma ideia que eu tenho, do uso da inteligência artificial para aumentar a produtividade, acho beleza. Você está utilizando uma ferramenta que permite que você aumente sua produção, diminuindo o tempo necessário para alcançar o resultado final. Agora, tornar isso absoluto, eu acho meio complicado. Perfeito. E para finalizar, para os advogados que estão começando a carreira, quais as habilidades tu acha que ele tem que desenvolver para se manter competitivo no mercado em relação à IA? É um princípio básico, né? Não adianta brigar com a tecnologia. Se você resolve brigar com a tecnologia, você pode ser expulso do mercado. Você tem que aprender a se apropriar com sabedoria da tecnologia. Você tem que trazer essa tecnologia para você para utilizá-la de um modo eficaz, sensato e que lhe dê tranquilidade. Se você fica de fora, você vai ser expulso, você vai ser atropelado. É a história do tsunami. Aprenda a surfar ou arrume um barquinho para surfar na onda, certo? Então, as habilidades, a primeira coisa é compreender como funciona. É estudar, é fazer curso, é se capacitar, certo? Desenvolver o seu nível de compreensão e tentar ver em que isso pode ser útil para você, tá? Eu mesmo já fiz cursos sobre inteligência artificial, já estou estudando, estou me preparando, estou desenvolvendo algumas abordagens, porque não dá para você ficar de fora, tá? O avanço tecnológico é um motor da humanidade, é irrefreável isso, né? Então, de repente, você vê ainda até hoje determinadas coexistências de tecnologias totalmente díspares, principalmente em cidades mais do interior do estado. Então você vê, aqui em São Luís mesmo, você ainda vê, por exemplo, com todo respeito, eu vou falar isso aqui sem nenhum demérito, nenhum tipo de pré-julgamento de ninguém, pessoas que utilizam carroças, por exemplo, carroceiro, como método de trabalho. Então a pessoa ganha o pão fazendo pequenos carretos, utilizando uma atração animal, né? E nós estamos na época do carro elétrico. Então, são tecnologias totalmente díspares. Uma absolutamente ultrapassada. Quando eu era criança era comum o negócio de carroceiro. Minha avó chamava, tirar essas coisas aqui, levar, fazer um transporte, daí uma coisa que chamava carroceiro, então que era mais barato e tal. Hoje, na minha época que eu era criança também tinha muito venda de carvão, né? Tinha os pregoeiros em São Luís do Maranhão que vendiam carvão, né? Chamado de carvão de varinha. Por que de varinha? Porque eram os gravetos que a combustão era mais fácil. Hoje quem aqui utiliza carvão? Só para fazer churrasco, né? Então, essa tecnologia ela veio para ficar. Até salvo se correr algum fato assim muito extraordinário, porque ela aumenta muito a produtividade. As tecnologias que aumentam a produtividade, que é o grande vilão, que é o grande gargalo, essa palavra, Sim. de qualquer processo econômico, é a produtividade. Qualquer processo produtivo é a produtividade. Quando chega uma tecnologia que mete o dedo na produtividade, né, resolve muita coisa, geralmente ela não vai ser afastada, certo? Então, por exemplo, um exemplo idiota. Antigamente, eu me lembro que eu li bastante livros de Jorge Amado, quase todos praticamente, só um ou dois que eu não li. Acho que só um que eu não li, que foi Navegação de Cabotagem. E eu li uns livros antigos dele, ele contando a história
Acho que até foi no Navegação de Cabotagem mesmo, que é o autobiográfico, que ele conta que ele viajava para Paris com a Zélia, esposa dele, e eles iam de navio. Levava 3 semanas para atravessar o Atlântico de navio. Isso quando não havia grandes tempestades que atrasavam mais a viagem, né? Então você passava 3 semanas para atravessar o Oceano Atlântico para chegar do lado de Portugal para depois ir chegar em Paris. Hoje você gasta 8 horas, se for de Fortaleza você gasta 6 horas e chega do outro lado, num jato. Então veja só a economia do tempo, isso é produtividade. O mesmo resultado, atravessar o Atlântico que levava 3 semanas, multiplica aí 21 dias vezes 24, vê quantas horas dá. Dá 10, 2.240, 480, quase 490 horas para atravessar o Atlântico, né? E de jato você leva 6 horas. Então, dá quase 10 vezes, né? 8 vezes, se não estiver enganado, menos tempo. Então, isso é produtividade. Então, quando você pega uma inteligência artificial que permite que você produza, vamos supor, em 2 horas você produza uma quantidade absurda de material, de texto, de não sei o que, de trabalho para o advogado, não tem como você competir. Eu vejo eu mesmo. Quando eu comecei a advogar, eu peguei grandes trabalhos assim, de volume realmente, né? Tipo 10 mil, 15 mil, até 20 mil petições para fazer de uma vez. Entendeu? Como é que eu ia fazer isso se não tivesse um recurso tecnológico? Se eu fosse fazer na máquina de escrever quando eu comecei. Quando eu comecei a advogar na máquina de escrever, você pegava ali um papel, botava 4 vias, botava papel carbono, datilografava, folha por folha. Se errasse, você tinha que datilografar de novo, não tinha como corrigir. E o tribunal não aceitava a gente fazer cópia, xerox, tinha que ser mesmo datilografado, porque tinha uma norma lá para evitar fraude, certo? Então hoje o advogado tem um computador, ele tem um modelo ali, ele vai só replicando, imprime, ele pode fazer 1000 petições só num dia, sem problema nenhum. Isso é produtividade. A inteligência artificial veio para aumentar a produtividade, certo? E se você fica de fora, você fica de fora do jogo. Você vai ficar assistindo o jogo. Então isso é uma consciência que o cidadão tem que ter. Aprender a manejar isso aí, de maneira ética e correta. Sim, depois da Revolução Industrial, essa foi a grande revolução agora da inteligência artificial. Veio para ficar. Veio para ficar e para nos ajudar mesmo a ter mais produtividade, mais alavancagem e jogar a terra para cima mesmo, eu vejo. Eu vejo essa também, eu vejo uma outra também muito importante, eu acho até mais importante do que uma macro tendência gigantesca que veio, que atropelou o mundo, que é a internetização. Hoje todo mundo é internet, não existe. Meu filho até estava falando isso ontem comigo, que ele tem 16 anos, está estudando muito, ele estava falando isso. Rapaz, a gente depende hoje do GPS. Se esse satélite que controla o GPS, se houvesse uma bomba e destruísse esses satélites que controlam o GPS, o mundo ia parar. Porque tudo depende desse satélite. Transação bancária, conversar com as pessoas, chamar um Uber para você fazer alguma coisa, comprar comida, marcar consulta médica, tudo depende disso, da internet, certo? Então se a internet parar, parou o mundo. Dia desse parou aí, deu um problema, pararam os aviões aí, não sei de onde, não sei de quê, entendeu? Então são tecnologias que realmente aumentam muito a produtividade. Como a própria energia elétrica, se parasse tudo, colapsaria. Com certeza. Obrigada, doutor, mais uma vez aí por ter entregado ouro. É isso, a inteligência artificial veio para ficar, cabe a nós defendermos o uso ético e bem oportuno e bem responsável, acho que é a palavra mais adequada, o uso ético e responsável dessa nova tecnologia, certo? Obrigado a todos e até o nosso próximo evento.